Saudações a todas e a todos, continuando nossa leitura refletida do livro do Apocalipse. Estamos no capítulo 1, João está se apresentando às 7 igrejas. Lembre-se que há uma primeira introdução sobre o que deve acontecer em breve, uma outra introdução dizendo que o que está sendo escrito será enviado às 7 igrejas. Então, ouvimos as 7 igrejas, quais são elas, e João, o autor do texto, está tendo uma visão lá na ilha de Patmos. E diz ele, no capítulo 1, versículo 12, voltei-me para ver a voz que me falava. Há uma voz que lhe diz, escreve, né? Então, ele se voltou para ver a voz, para ver a pessoa que falava com ele, né? Ao voltar-me, vi. Então, aí começam essas visões que não são nada de extraordinário, mas que a gente tem que desenhar para perceber o quadro que os objetos vão formando. Vi o quê? Vi 7 candelabros de ouro. Eu diria 7 castiçais. Seria uma vela cada um só. Então, eu vou chamar de castiçais. 7 castiçais colocados, cada um com uma luminária. E no meio dos castiçais, alguém semelhante a um filho de homem. 7 castiçais e no meio uma figura humana, um ser humano no meio, vestido com uma túnica longa, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, as vestes sacerdotais do Antigo Testamento. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, a divindade sem princípio e sem fim. Os seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham o aspecto do bronze quando está incandescente no forno, o bronze que está como se estivesse pegando fogo, e a sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Então, uma figura estranha, sem dúvida alguma, é uma figura humana, com aspectos assim muito diferenciados do que é o humano, não é? Cabelos brancos, longos, nenhum problema, túnica, mas de repente os olhos como chamas de fogo, né? Os pés como bronze que está no fogo. Então é uma figura forte, com uma voz muito forte que lá está. É a figura de Jesus Cristo, claro. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Então, aí a gente vai desenhando, são imagens, figuras que fazem a gente perguntar o que ele está dizendo, do que é que se trata. Da sua boca saía uma espada afiada, com 2 gumes, que corta dos 2 lados. Sua face era como o sol quando brilha, com todo o seu esplendor. Então, uma figura brilhante, bonita, luminosa, com uma espada que sai da boca e segura nas mãos 7 estrelas. Então é possível desenhar isto. É possível. A imagem, todos os elementos são elementos que nós conhecemos, que fazem parte da nossa experiência. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades, o lugar dos mortos na tradição grega. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. Voltamos aqui
a ideia de coisas que vão acontecer em breve ou coisas que vão acontecer mais tarde. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita e aos 7 castiçais de ouro, aí ele mesmo explica. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais, ou candelabros, são as 7 igrejas. Então, 7 candelabros que representam as 7 igrejas, 7 anjos, ou 7 estrelas, que são os que presidem ou estão à frente destas igrejas para protegê-las. Anjos que são interpretados ou como anjos de Deus, ou como aqueles aqui na Terra que presidiam a vida da comunidade cristã localizada em cada uma destas igrejas. Seriam os bispos destas igrejas, os 7 anjos das igrejas mencionadas. Então, em seguida, nós vamos encontrar as mensagens enviadas às 7 igrejas. Então, ainda estamos dentro desta perspectiva e a impressão que se tem é que há um escrito que visa as 7 comunidades, as 7 igrejas, e outro escrito mais amplo que compõe o conjunto do Apocalipse em vista do Senhor que vem, ou que vem em breve, ou que vem mais tarde. As coisas que estão para acontecer agora, que podem ser as coisas que se dizem respeito às 7 igrejas, e as coisas que estão para acontecer mais tarde, que seriam as coisas do futuro, da vinda de Jesus Cristo. Tudo isto, evidentemente, está sendo escrito para aqueles que, como João, o autor, são companheiros e irmãos na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus. Tudo é escrito para cristãos que vivem um momento difícil. Então, precisa ter isso bem claro para não ficar imaginando a apocalíptica e o apocalipse como algo fantasmagórico, imaginário, de bruxas e fantasmas de fim de tempo. Comunidades que hoje temos inúmeras comunidades cristãs no mundo passando por dificuldades, por sofrimentos, por crises. Então, para elas se escreve o livro do Apocalipse, para reanimar aqueles que podem desanimar diante das tribulações. Por isso é um livro que tem diante de si pessoas que estão passando por sérias dificuldades temporais neste mundo por causa da sua fé e, ao mesmo tempo, ele abre perspectiva do que vem pela frente, para que essas pessoas, vendo o que está lá adiante, se fortifiquem aqui neste momento e caminhem sem medo e com segurança. E ele se dirige concretamente a 7 igrejas, dirigindo-se a todas as comunidades, sendo que nós podemos estar diante de um pequeno livro, que seria o das 7 igrejas, e um outro livro maior, e tudo se juntou para dar o Apocalipse. Então, repetindo, as 7 igrejas são a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ao ler cada mensagem para cada uma destas igrejas, nós vamos perceber que há um esquema que se repete nas diversas igrejas. Todas elas começam ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Então, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve.
Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Assim começam todas. E todas terminam com uma mensagem ao vencedor. Ao vencedor. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ao vencedor conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sempre há uma menção do vencedor no fim da mensagem, e este vencedor recebe um dom especial que lhe é dado.